Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 14ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Poder. Olá, meu nome é Alan, sou mestre em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, em São Gonçalo, região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, e hoje vim aqui conversar com vocês a respeito do trabalho Um estudo das representações sociais de professores sobre alunos de um pré-vestibular social no Complexo do Salgueiro e suas interfaces com a pedagogia social. Então, nessa breve apresentação, vou dividir o meu argumento em 3 atos, onde no primeiro farei uma apresentação do local, depois falarei dos procedimentos metodológicos da pesquisa e, por fim, falarei sobre os resultados e as discussões deste estudo. Pois bem, esse estudo ele está situado no Complexo do Salgueiro, que é uma região conflagrada pelo tráfico de drogas em São Gonçalo, onde há diversas marcas de vulnerabilidade social, tanto nos índices educacionais quanto nos índices sanitários e nos índices de segurança pública. O Complexo do Salgueiro é, sobretudo, um lugar de resistência mediante a todos esses cenários e agravantes sociais que o perpassam. E nesse cenário, nós temos um pré-vestibular social, que é a forma com que nós chamamos os cursos de preparação para o vestibular no Brasil, que é a principal forma de ingressar em universidades públicas neste país, assim como o Exame Nacional do Ensino Médio, que seria o maior vestibular do Brasil, embora não seja precisamente um vestibular, é uma política pública de acesso ao ensino superior. Mas o foco desse trabalho consiste em observar de que maneira os professores que atuam no pré-vestibular social percebem os seus alunos e como essa percepção influencia nas dinâmicas socioeducacionais que esses sujeitos acabam compartilhando neste ambiente. Então, esses professores vão criando imagens desses alunos e foi esse o grande objeto de estudo desse trabalho. E nesse trabalho, nós primeiro observamos essa dinâmica a partir de diários de campo, produzidos a partir da fenomenologia transcendental de Russell, pensada por Depraz e também aplicado por Arthur Ferreira. E aí, nesse estudo, nós buscamos coletar, por meio de diários de campo, como que essa experiência socioeducacional foi se manifestando e, além dessa experiência com diários de campo, colhemos também entrevistas semi-estruturadas com os educadores do projeto. Nessa pesquisa foram coletados dados e entrevistas de 14 educadores, incluindo os coordenadores do projeto, e foi possível perceber como estes alocavam os alunos em um lugar familiar, que é característico das representações sociais. Então, a partir dessas atividades e as articulações entre o campo crescente dos pré-vestibulares sociais e também o campo da teoria das representações sociais e da pedagogia social, buscamos entender como esse espaço socioeducacional busca articular temas que conversam, fazem interface com os conteúdos teóricos desenvolvidos pela pedagogia social. Isso porque, como resultados desse estudo, foi identificado que, neste contexto socioeducacional, os educadores compartilham um núcleo figurativo, que seria um elemento que ancora todas as imagens, todas as representações sociais que estes compartilham a respeito do seu aluno. E esse núcleo figurativo das representações sociais é o núcleo resistência. E essa resistência, ela pode ser percebida tanto no olhar que esses educadores possuem do território e das dinâmicas sociais que o atravessam, que envolve também, principalmente, a frequência de operações policiais truculentas no espaço, bem como outros aspectos que colocam a educação no lugar de resistência. Eles estudam porque resistem a uma realidade, sobretudo, desigual. E outras camadas que envolvem os educadores, a partir de suas percepções pessoais, colocam
o espaço e aquela dinâmica no lugar da resistência. E além da resistência, esses educadores conseguem projetar 4 imagens dos alunos, e isso foi percebido a partir do cruzamento dos relatos deles, que eles possuem basicamente 4 imagens comuns para o grupo a respeito do aluno. Existe o aluno guerreiro, o aluno sonhador, o aluno favelado e o aluno transformador. E cada uma dessas imagens conversa com aspectos diferentes da dinâmica desses alunos e também do projeto em si. Porque, no fim, o aluno do pré-vestibular social investigado, ele é um aluno que sonha com a possibilidade de ingressar no ensino superior para transformar a sua família. Ele é um guerreiro porque acaba enfrentando uma série de lutas para conseguir ocupar esse espaço. Ele acaba sendo um sujeito indissociável do seu território. A temática da favela e o sujeito favelado e a cultura favelada, a cidadania associada ao território de favela, a todo momento é evocado também pelos professores, e também a ideia de que esse sujeito é um sujeito transformador da sua própria realidade. E não só da sua própria realidade, mas bem como de sua família, de sua trajetória profissional. Todos esses elementos aparecem nos relatos dos educadores, mas como resultado também foi perceptível que os educadores eles não necessariamente articulam esses temas e essas descobertas em práticas organizadas pelo grupo. Ocorrem muitas ações individuais que percebem os alunos nessa dinâmica e acabam trazendo contribuições diversas, como, por exemplo, discursos representativos a respeito de trajetórias de superação, apoio e orientação, conscientização, práticas que exploram a alteridade, práticas que exploram os direitos humanos, mas, entretanto, ainda falta uma articulação coletiva dos educadores. E dentro dessa dinâmica, a gente percebe que não apenas essas imagens, mas também essas problemáticas apresentadas na pesquisa, elas conversam com muitos desses espaços socioeducacionais, os quais trazem elementos, trazem o que nós chamamos na pesquisa de conteúdos de ordem social, para além daqueles conteúdos de ordem escolar, que são referentes à preparação para a prova, que estão inseridos na disciplina de matemática, biologia, de história e de outras mais. Para além desses elementos, trazem conteúdos de ordem social que precisam ser explorados a partir de uma corrente teórica, a fim de que aquele conteúdo ele consiga ser sistematizado e articulado de forma coletiva, conversado e dialogado entre esses profissionais. O que é algo muito complexo nessas dinâmicas de espaços socioeducacionais, porque muitas das vezes essas práticas elas são quase que percebidas como naturais da dinâmica social ou despercebidas, né? Então, o exercício que essa pesquisa se propôs foi justamente alocar esse lugar, destacar esse lugar da pedagogia social como um campo de reflexão possível para articular e sistematizar outras práticas com outras dinâmicas como essa, e destacar que, de fato, é necessário pensar sobre uma educação para os direitos humanos, uma educação que explora a alteridade, a consciência crítica, e para isso há um vasto campo de autores que ajudam a pensar justamente esse aspecto, assim reforçando a intencionalidade do educador de pensar uma prática que considere esses elementos no seu planejamento pedagógico, e não apenas uma prática onde eu me preocupo apenas com o conteúdo escolar e o conteúdo de ordem social fica preterido. Então, esse estudo ele dá esses subsídios para pensar essas dinâmicas e também traz como possibilidade a pedagogia social para pensar a dinâmica nos pré-vestibulares sociais a partir dessas imagens, a partir de diversos contextos, e assim conseguindo, talvez, desenvolver novas possibilidades para o campo da educação não escolar a partir de práticas e espaços como o pré-vestibular social. É isso, eu agradeço a toda a organização do evento pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas das reflexões do estudo e desejo um bom evento a todos e todas e, novamente, muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo.
Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.